programa em análise, dando continuidade a esse tempo de quarentena. Nós vamos estar falando agora, né, Orivaldo, sobre a importância, sobre o equilíbrio emocional nesse tempo de quarentena. Orivaldo, qual a importância do equilíbrio emocional nesse tempo de quarentena? Bom, o equilíbrio emocional em tudo, não só no tempo de quarentena, mas em todas as condições da nossa vida, nós precisamos manter o equilíbrio emocional. É isso que faz a diferença entre nós sermos sóbrios e aquele que é neurótico, aquele que é psicótico e outras coisas mais, né? Por que essa pergunta? Porque o índice de violência doméstica, o índice de violência contra a mulher, o feminicídio, e quando eu falo de violência doméstica, não é só contra a mulher, é contra crianças e idosos. E animais também. Infelizmente, nesse período da quarentena, o índice antes também já era grande. Bem complicado, triste de se ouvir. Depois da quarentena, nesse período de casulo, aumentou, Orivaldo. Então é a questão, como é que está o equilíbrio emocional real das pessoas nesse tempo de quarentena? Bom, eu tenho uma visão assim. Em tempo de quarentena, a liberdade do homem, entre aspas, né, ela foi cerceada de uma certa forma. Aquele que jogava futebol de quarta-feira à noite, esse não joga mais. Aquele que ficava no boteco até tarde da noite, ele não está ficando mais. Aquele que tinha seus casos extraconjugal, está complicado para ele hoje. Então, tem várias coisas que estão sendo recalcadas no emocional dessa pessoa. E quando ele se depara para dentro de casa que a mulher está presente, as crianças estão presentes, quer dizer, a família está mais presente na vida dele, ele parece que perdeu um pouco disso tudo. Então ele vai descarregar alguns recalques aí que estava recalcado, vamos dizer assim, na vida dele. Orivaldo, mas está relacionado à questão do controle? Sim, o que é o controle? Vamos pensar assim, pessoas controladoras. Quem são essas pessoas? Extremamente controladoras, pessoas que querem estar acima de tudo, querem estar no poder das coisas. E quando isso sai da sua visão, do seu controle, ela perde a estribeira, ela vai se extravasar, ela vai ser agressiva, porque ela não se conforma em perder. Mas isso acontece todos os dias, independente da pandemia. Mas por que parece que está se ouvindo falar mais nessas violências domésticas durante a pandemia? Porque as pessoas estão extravasando isso dentro de casa. Às vezes, no trabalho, a pessoa vai falar mais alto com o seu subordinado, ele vai falar palavrão para um, para outro, e agora ele não tem mais esse ambiente para fazer. Então ele vai fazer isso dentro de casa. É lógico que tem outros detalhes mais importantes que está gravando aí que eu vou falar no transcorrer da nossa conversa. Porque a questão do equilíbrio emocional não só está relacionada a questões sociais, de socializar, de você sair, de você fazer uma caminhada, ajuda, mas se eu estiver errado, o senhor me corrige. Porque às vezes as pessoas vêm com uma receita, vamos só caminhar, vamos fazer isso tudo contribui. Mas o que está por trás? Qual é a necessidade real do ser humano, da humanidade? Então, por conta dessa necessidade real, que eu gostaria que o senhor falasse um pouco, eu acredito que por conta do recalque, por conta dessas questões de se sentir enjaulado, de não poder extravasar, o índice de violência só tem aumentado, infelizmente, em alguns lares. Em contrapartida, tem as boas notícias também, lógico, que são pais que não brincavam com seus filhos e estão brincando com seus filhos, mães, mulheres empoderadas, trabalhadoras, inteligentes, mas mães de famílias que às vezes não tinham um tempo de qualidade com seus filhos à mesa. E tudo isso está sendo possível. Mas qual é a necessidade real? Porque assim,
essas pessoas que eu percebo que levaram para o lado pela função positiva, né? Aquela coisa, não, tá ruim, vamos enfrentar, vamos se reinventar. Mas existe esse outro lado, né? Dentro de uma estatística que é preocupante na questão emocional. Será que essas pessoas, elas, depois da quarentena, depois que isso tudo passar, porque vai passar, como elas vão lidar com essa ansiedade mais intensa, olhando para os erros cometidos, palavras ditas, agressividades, enfim, como que ela vai conseguir lidar? É possível? Bom, essa pergunta não tem uma resposta assim muito direta, né? Mas vamos pensar do equilíbrio emocional da pessoa. Por que as pessoas são agressivas dentro de casa hoje? Por que elas se tornaram uma pessoa rude dentro de casa? É por causa do desequilíbrio emocional. Deixa eu perguntar, já interrompendo, as pessoas desencadearam uma certa violência, mas será que essa pessoa ela já não era assim? Sim, é isso que eu ia tentar explicar para você. Ela era uma pessoa recalcada. São os desejos recalcados. De repente, ela se sente proibida de colocar algumas válvulas de escape, certo. Então ela se sente frustrada perante essa situação. E toda a frustração, como eu falei em outros programas, eu sempre falo isso, na verdade, toda a frustração ela causa uma agressividade. Então, por exemplo, a pessoa que não vai jogar futebol mais de quarta-feira, isso é uma frustração para ela. Sim. Então ela vai extravasar isso aonde? Porque é uma necessidade real, né? Nós precisamos ter o nosso social, a gente precisa praticar esporte, mas uma pessoa equilibrada, ela controla bem isso daí. Poxa, eu não posso ir nessa quarta-feira, eu vou ficar 40 dias sem jogar futebol, mas eu vou controlar. Mas eu estou dizendo pessoas conscientes, né? Sim. Agora, pessoas que não têm equilíbrio emocional, isso é inconsciente. Então ela vai reagir contra determinada frustração e de uma forma espontânea, compulsiva até. E ela nem sabe por quê. É por isso que é importante o tratamento psicoterapêutico para poder entender essa questão emocional. Isso foi criado através de uma fantasia lá mesmo da sua infância. Ela desenvolveu isso. Porque como é que funciona a nossa mente? A nossa mente funciona assim. Se nós não entendemos, se a mente não entende o que está acontecendo, ela vai criar fantasias, ela vai criar um simbolismo para defender aquela situação. Então tem muitas coisas que nós achamos que é real e na verdade é um simbolismo. Então jogar futebol numa quarta-feira, por exemplo, é um prazer que a pessoa tem, mas isso foi simbolizado, sabe? Uma fonte de prazer para ele que pode ser substituída até mesmo dentro de casa. Como é interessante a nossa mente, né? Como a gente busca escapes, né? Para trazer um alívio, para trazer uma realidade mais suportável, porque é isso, não é? Sim. Trazer uma realidade que seja suportável. Porque nós criamos essas âncoras e muitas dessas âncoras são negativas. O que é uma âncora? É aquilo que você fixa, a âncora do navio. Ele fixa o navio em um determinado lugar. Então, na mente, também nós criamos as nossas âncoras negativas, que precisam ser, muitas vezes, desmontadas. Precisamos criar outras âncoras para substituir aquela. Então, o fato, por exemplo, peguei o caso do futebol, né? Mas vamos pegar fatos corriqueiros, que a pessoa fala, não é por isso, mas é assim. Criou-se um padrão de prazer e se não for daquele jeito, então eu vou buscar uma reação inconsciente. E aí as pessoas se tornam agressivas dentro de casa. Então, o equilíbrio emocional só a pessoa consegue quando ela traz esse entendimento do que é real para mim, do que é uma fantasia, do que é um simbolismo. Diante da situação de pandemia que nós estamos vivendo hoje, nós chegamos a duas conclusões. Quer dizer, nós vamos enxergar duas coisas, e uma nós vamos optar. Ou vamos encarar isso como real para nós, e vamos deixar que isso
nos afete com as notícias ruins, que é prejudicial também, certo. Ou então nós vamos viver a nossa fantasia, né? Que eu preciso ter prazer e eu não posso ficar sem prazer, e eu tenho que estar no controle de tudo isso, então eu vou trazer uma agressividade para dentro de casa também. Agora, tem o meio caminho. Tem o meio termo para tudo isso. O meio termo é você olhar para as duas situações e descobrir uma maneira de driblar essas duas situações. Nem tanto ao sol, nem tanto à sombra. Poxa, eu não posso jogar futebol, certo? De quarta-feira à noite. Mas eu posso inventar qualquer uma coisa que me dê prazer da mesma forma. Agora, o que eu vou fazer com essas notícias ruins que estão chegando para mim? Eu vou absorver tudo isso, então eu vou entrar numa crise porque o mundo vai acabar por causa dessa pandemia, por causa desse vírus, então eu vou ficar deprimido? Não, é você olhar, olha, eu sei que existe sim, muitas pessoas estão morrendo, mas eu vou me precaver. Sim. Eu vou sair para a rua, eu vou usar máscara, eu vou passar o álcool gel, eu vou lavar. Então o meu tema é isso, sabe? É nem tanto ao sol, nem tanta sombra. Agora, nós começamos esse assunto para falar da violência doméstica que tenha atingido muitas casas, muita família. E é exatamente por causa disso. A pessoa olha para a sua esposa hoje, e como ele não tem a sua válvula de escape mais, e a esposa está ali no momento cobrando alguma coisa, até mesmo mais atenção, poxa, agora nós estamos aqui, que tal se a gente conversar um pouco mais? Que tal se a gente começar a fazer mais coisas junto? Isso, para a pessoa que não está acostumada, é uma resistência, é uma pressão. Então isso frustra ela, então ela vai agredir. Não está acostumado a dar atenção para os filhos, porque nunca recebeu dos filhos, na época que ele era criança, nunca recebeu isso dos pais, porque os pais trabalhavam. Quem é controlador, ele não consegue lidar com essas pressões? Não, porque isso sai do controle dele. E tudo aquilo que sai do controle vai causar uma resistência na pessoa. Então, por exemplo, ele sabia, se essa pessoa é controladora, então ele vai jogar futebol a hora que ele quer. Ele vai ficar no boteco o dia que ele quer e volta a hora que quer. Vai ouvir da esposa? Vai ouvir, mas ele vai passar por cima dessa. Ele já é agressivo. Sim. Só que agora ele não pode fazer mais o que ele estava acostumado a fazer. Não tem um escape dele. Não tem mais escape. E parece que ele perdeu esse controle. Então ele vai descarregar essa agressividade nos animais, nas crianças e na família. Algo que eu quero falar para você que está nos assistindo, que está nos seguindo já há um bom tempo. Nós não estamos aqui para falar mal do agressor, porque a gente entende também que o agressor, ele tem algo por trás, né, que não é que justifica, mas de uma certa forma explica algumas condutas e que também é um doente que precisa de ajuda. Então você que está nessa situação, que está se enxergando como esse agressor, que por algum momento você perdeu o controle daquilo que você achava que tinha, né? Porque na verdade nós não temos controle de nada. Essa fantasia que nós criamos é simplesmente para estarmos aliviando as nossas dores, os nossos sofrimentos. Então nós vamos vivendo assim, em vez em quando tomando um sorvetinho, né? Em vez em quando saboreando a vida de uma outra forma, sem de fato tratar aquilo que realmente é importante. Então, você que está nos ouvindo, algo importante, nos procure. Pode ligar na Clínica Mindset, os nossos contatos estão nas redes sociais. Se você se encontra dessa forma, estressado ao nível que você não está conseguindo lidar com a situação dentro do seu lar, e que não é só o homem, né? Mulheres também que estão extremamente aí ansiosas, estão num nível de estresse muito grande, porque existe uma responsabilidade na dona de casa, né, Orivaldo? Que além de passar a administrar a casa, ela tem que ser mulher, ela tem que estar bonita, ela tem que se sentir desejada para ser desejada pelo seu esposo, enfim. Percebo que às vezes a dona de casa busca também nessas realizações uma aceitação. E como é difícil quando você não encontra da forma que você achava que deveria ser.
Então não perca o controle. É possível, sim, no tempo de quarentena, nós termos equilíbrio emocional. Não só, como o Orivaldo falou no início, o equilíbrio emocional, ele é importante para tudo. Só que busque o seu equilíbrio. Qual é o seu equilíbrio? Pense a respeito disso. Qual é o seu equilíbrio nesse tempo de quarentena? É um equilíbrio que vai te ajudar a ser a pessoa que vai sair da posição de agressor ou estressado para a outra posição. Aquele que ouve, que respira e que de alguma forma, em vez de, não tenho mais o futebol, eu vou inventar alguns jogos em casa e que eu vou, isso, ter um olhar positivo, sair dessa crença negativa que o senhor falou, né? Sim. Dessa crença negativa. Como é que desconstrói? O senhor falou sobre essa construção de crenças, né? Como que se dá essa desconstrução? Bom, a desconstrução... Além da terapia, né? Então, mas a desconstrução, a pessoa não consegue por si só. Por quê? Porque é um padrão de convicção. Certo. Imagine, você acredita que a barata pode fazer mal para você. Você passou a vida inteira acreditando que aquele inseto é poderoso. Para desconstruir isso, Gigante, né? é gigante. Para desconstruir isso é só mesmo através de um especialista, um profissional para te ajudar. Sozinho você não vai conseguir. É essa a questão. Agora existe um antídoto para tudo isso, para essa crise emocional. Qual que é? E o antídoto não é passado assim ao vivo, a cores, uma receita, né? Existe um antídoto para cada pessoa. Ela é específico. Eu posso passar aqui uma receita para vocês de como você pode viver bem, tá? Mas todos nós profissionais da área e até mesmo o líder espiritual, qualquer pessoa passa isso para você. E pode funcionar e pode não funcionar. Agora, o antídoto que funciona é aquele que quando, primeira coisa, você reconhece que precisa de ajuda. Para o antídoto funcionar, a pessoa tem que reconhecer que ela precisa do antídoto. Sozinho ela não vai conseguir. E quando ela reconhece isso, ela tem que procurar uma ajuda. Hoje, nós já voltamos com nossos atendimentos, tomando todas as precauções, mas se mesmo assim você quer se precaver mais, nós temos atendimento online também. Aí você vai receber esse antídoto. Por quê? Porque esse antídoto é dose individual. A dose que serve para você pode não servir para o outro. Singular, né? Que serve para um, pode não serve para o outro. Você só vai descobrir quando você abrir o coração e dizer, olha, eu preciso de ajuda. Eu não quero ser essa pessoa tão controladora mais. Eu não quero ser essa pessoa compulsiva. Eu não quero ser essa pessoa impulsiva. Então, quando você reconhece e deseja, venha, procura um profissional da área. Está aí a nossa rede social, você pode nos contatar. É isso aí. Acesse as nossas redes sociais. Estamos aí a todo vapor, trabalhando para o bem-estar emocional das pessoas e de nossa cidade, Bertioga, que nós amamos, né? Amamos Bertioga. E é por isso que levamos tão a sério esse trabalho e sabendo de muitas condições, né, de pessoas que chegam em condições emocionais de uma forma tão assim, como se estivesse no fim, né? E saber que existe uma esperança, é lógico, Deus em primeiro lugar, mas a gente sabe que tem questões que não é espiritual, é emocional. Então não confunda o espiritual com o emocional e busque ajuda. Estamos aqui para te ajudar. Até o próximo programa e compartilhe. Se você gostou, compartilhe, deixe sua sugestão. Enfim, é isso, gente. Segue a gente aí, hein? Um momento de fé. Quero deixar uma palavra de fé para você. Ok. Porque sem fé, você não vai chegar a lugar algum. E todos nós precisamos de fé. E num momento como esse, o que vai fortalecer a tua vida, para que você chegue nesse equilíbrio emocional, é você crer que existe um ser superior a tudo isso, que está cuidando de cada um de nós. E seu nome se chama Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Fica aí essa dica.